Fui à inauguração da empresa do meu filho. Cheguei com flores. Na porta, o gerente me disse: "Senhora, isso é só com convite e ninguém conhece você." Vi meu filho lá dentro de terno. O chamei. Ele fingiu não me ver e acenou um tchau. Deixei as flores na rua e fui embora chorando. Uma semana depois. Meu nome é Dona Maria. Tenho 68 anos. E depois de uma vida inteira cuidando da minha família, eu pensei que já tivesse visto de tudo. Ser mãe é sempre um desafio, especialmente quando se vê seus filhos crescendo e tomando seus próprios caminhos. Meu filho, Antônio, sempre foi um bom menino. Ele sempre teve um coração bom e uma vontade imensa de vencer na vida. Desde pequeno, dizia que queria ser empresário, ter seu próprio negócio e ajudar outras pessoas. E como qualquer mãe, eu sempre sonhei com o melhor para ele. Eu queria vê-lo feliz e realizado. Eu me lembro da primeira vez que ele me contou que ia abrir sua própria empresa. Estávamos na cozinha como sempre, eu mexendo em uma panela e ele me falando dos seus planos. Olhei nos olhos dele e vi aquele brilho de determinação. Ele queria mostrar que podia fazer tudo por conta própria. Meu coração de mãe se encheu de orgulho, mas, ao mesmo tempo, uma ponta de preocupação me surgiu. Empreender não era fácil, eu sabia disso. Os desafios eram muitos, mas como mãe, eu estava disposta a apoiá-lo em cada passo, mesmo que o medo às vezes me tomasse. Quando ele me convidou para a inauguração da empresa, eu fiquei emocionada. Fui até a floricultura, comprei um lindo buquê de flores e, com todo o carinho, me preparei para aquele momento tão especial. Ele estava começando a concretizar o sonho dele, e eu seria a testemunha desse grande passo. No dia da inauguração, eu estava nervosa, mas também empolgada. Escolhi o melhor vestido que eu tinha, coloquei o perfume que ele sempre dizia que adorava e, com as flores na mão, me dirigi ao novo endereço da empresa. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca. O coração batia acelerado e eu mal podia esperar para ver o sorriso de meu filho quando me visse lá, toda orgulhosa. Eu sabia que aquele seria um dia memorável para ele e também para mim. Ver meu filho conquistar algo tão grandioso era como ver um pedaço de mim mesma se tornando realidade. Cheguei à porta do prédio, onde ele tinha acabado de abrir a empresa. Com as flores nas mãos, olhei para o local e vi que era um lugar imponente. A fachada era linda, as portas de vidro refletiam o céu, e eu podia sentir a grandeza daquele momento. Entrei com os pés um pouco vacilantes, mas com a cabeça erguida. Era meu filho, meu Antônio, que estava ali, conquistando o mundo. Eu esperava ser recebida com um sorriso caloroso, talvez um abraço. Eu sabia que ele estava ocupadíssimo com o evento, mas seria natural que ele me visse, não é? Foi quando o gerente se aproximou. Ele me olhou com um ar educado, mas indiferente. "Senhora, isso é apenas para convidados, e ninguém aqui parece conhecê-la", disse ele com uma expressão fria e impessoal. Aquilo me pegou de surpresa. Não podia ser. Eu era a mãe dele. Mas sem dizer nada, eu continuei, com a sensação de estar em um pesadelo. Quando o gerente me falou aquelas palavras, eu senti como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Como assim ninguém me conhecia? Como assim meu filho não havia feito um convite para sua própria mãe? Aquilo não fazia sentido. Não podia ser verdade.
Eu estava ali com as flores, vestida para celebrar o que eu achava que seria um momento de felicidade e união familiar. Mas a frieza naquelas palavras me desconcertou de tal forma que por um instante fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Eu dei um passo atrás, sem saber exatamente qual direção tomar. Olhei em volta, tentando procurar algo que me fizesse sentir acolhida, mas tudo o que vi foram pessoas conversando, rindo e se cumprimentando, enquanto o gerente mantinha seu olhar distante e impessoal. Eu estava tão fora de lugar, tão deslocada, que um peso se instalou em meu peito. Mas não poderia desistir. Antônio tinha que me ver. Eu tinha que falar com ele. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Andei até a porta, onde de dentro, através da vidraça, consegui ver Antônio. Ele estava lá, de terno, com um sorriso no rosto, rodeado de pessoas que eu não conhecia. Quando ele me viu, eu dei um sorriso tímido e acenei com as flores na mão. Aquele sorriso. A reação dele me cortou o coração. Ele apenas me olhou por um segundo, como se me reconhecesse, mas não fez nenhum movimento para se aproximar. Então, com uma expressão vazia, ele acenou um tchau, apressado, e voltou sua atenção para as pessoas ao redor. Era como se eu não estivesse ali. Como se o filho por quem eu lutei tanto, o menino que eu havia criado, simplesmente me ignorasse como se fosse uma estranha. Senti como se o mundo estivesse desmoronando ao meu redor. Eu podia ver a indiferença no olhar dele. Algo tinha mudado, algo que eu não entendia, e eu me vi ali, em pé na rua, com o coração partido. Foi difícil acreditar no que estava acontecendo. O que de errado houve? Eu me senti envergonhada e humilhada, mas ao mesmo tempo, um misto de dor e confusão tomava conta de mim. Aquelas flores que eu havia comprado com tanto carinho para celebrar o sucesso de Antônio, agora pareciam um símbolo de algo perdido, algo que eu não sabia como recuperar. Sem saber o que fazer, deixei as flores na calçada, virei de costas e caminhei para longe, sem olhar para trás. As lágrimas começaram a cair, sem que eu pudesse impedir. Não era apenas a rejeição de um filho, mas a sensação de ter sido deixada de lado, de ser ignorada por alguém que um dia dependera de mim para tudo. Meu coração estava esmagado, mas uma sensação de desamparo se misturava com a dor. Uma semana se passou desde aquele dia, e a mágoa ainda estava ali, como uma ferida aberta. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar sobre tudo aquilo. Antônio, meu filho, havia me afastado de sua vida de uma maneira que eu nunca imaginaria. Mas ainda havia algo dentro de mim que me dizia que talvez ele estivesse perdido, que talvez estivesse imerso em um mundo que eu não compreendia. Ele estava envolvido com negócios, com pessoas influentes, e talvez estivesse sendo seduzido pelo poder e pelo status. Mas o que mais me doía era a sensação de estar sendo substituída por tudo isso. Naquela semana, não consegui evitar pensar no que havia acontecido. Perguntava a mim mesma o que tinha feito de errado. Onde tinha falhado como mãe? Ou será que o mundo dele simplesmente havia mudado e eu, sem querer, estava ficando para trás? Talvez eu fosse uma lembrança distante, algo de seu passado que ele agora queria esquecer. Mas havia algo que me dizia que essa não era a verdade. Eu precisava entender o que realmente estava acontecendo. Eu precisava de respostas.
Os dias seguintes foram um tormento. Eu tentava me concentrar nas tarefas diárias, mas o que havia acontecido naquela inauguração não saía da minha cabeça. Cada vez que olhava para a casa, para o nosso lar, uma sensação de vazio se apoderava de mim. A saudade de Antônio não era mais apenas física. Era uma saudade emocional, uma saudade do filho que eu um dia conheci, que me procurava para conversar, para compartilhar suas conquistas, suas angústias. Mas agora, eu parecia ser uma estranha para ele. Decidi que não poderia continuar assim. Não ia ficar esperando que ele me procurasse ou que ele se lembrasse de mim de alguma forma. Eu sabia que precisava de respostas. Respostas para entender por que ele tinha se afastado, por que ele havia me ignorado naquele momento tão importante para ele. O que tinha acontecido com o filho que eu conhecia e amava, que sempre foi tão carinhoso e respeitoso? Decidi ligar para ele, mesmo com o coração apertado, sabendo que ele talvez não atendesse, mas com a esperança de ouvir a voz dele e entender o que estava acontecendo. O telefone tocou por alguns segundos e, quando ele finalmente atendeu, a voz que me respondeu parecia distante, como se ele estivesse em outro lugar, com outra pessoa. "Oi, mãe", disse Antônio com uma voz apática. Era como se ele tivesse falado essas palavras sem emoção, sem sequer se dar ao trabalho de perguntar como eu estava ou o que havia acontecido. Mas eu sabia que precisava fazer aquilo, precisava entender. "Antônio, filho, eu queria saber por que você me ignorou na inauguração. Estava com as flores, feliz por você, queria te apoiar, e você apenas me acenou de longe, como se eu fosse uma estranha para você. Não entendi nada. Havia silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que ele estava ouvindo, mas ele não parecia saber o que dizer. Eu não queria pressioná-lo, mas não podia deixar aquilo passar. O que estava acontecendo com ele? Por que aquele distanciamento repentino? "Mãe, eu estou muito ocupado com a empresa. Tenho muitos compromissos e você sabe como é. Não queria te magoar", respondeu ele de forma quase mecânica, como se estivesse tentando justificar algo que não sabia nem explicar. Eu podia sentir que ele estava se distanciando, não fisicamente, mas emocionalmente. O que era tudo aquilo? O filho que eu criei com tanto carinho, que sempre me procurava nos momentos difíceis, agora parecia estar se afastando de mim, sem motivo claro. "Antônio, eu entendo que você tenha muito o que fazer, que esteja focado na empresa, mas eu sou sua mãe. Eu estive com você nos momentos difíceis e sempre estarei aqui." Eu só queria estar lá, como parte da sua vida, nesse momento tão importante para você. Eu não esperava ser tratada assim. O silêncio no telefone foi ainda mais doloroso do que as palavras que ele disse. Ele não sabia o que dizer, e eu não sabia mais o que esperar. O meu coração de mãe estava quebrado, mas eu não podia desistir dele. Não podia aceitar que ele fosse se afastar de mim sem que eu soubesse o motivo. "Mãe, eu sei. Me desculpa, ok? Eu só estou tentando lidar com tantas coisas." "Vou tentar fazer melhor." Aquelas palavras não foram suficientes para curar a dor que eu sentia, mas eu sabia que ele estava tentando de alguma forma. No fundo, sabia que ele não queria me magoar, mas a pressão da vida, os negócios, as novas responsabilidades.
Estavam mexendo com ele de uma maneira que ele ainda não sabia como lidar. Antônio estava crescendo, mas não conseguia perceber o impacto que suas atitudes estavam tendo em mim, em nossa relação. Eu decidi que, de alguma forma, precisava continuar. Eu não poderia permitir que essa distância tomasse conta do meu coração. Como mãe, sabia que o caminho seria longo, mas minha missão era não desistir. Eu não o reconhecia mais totalmente, mas eu ainda era sua mãe. Eu o havia criado, dado meu amor e minha dedicação. Não importava o quão distante ele se tornasse, minha responsabilidade era guiá-lo. Às vezes, um filho cresce tão rápido que o pai ou a mãe não percebe o momento em que o relacionamento se transforma. E o que antes parecia ser uma amizade baseada em amor e confiança começa a se distanciar por pressões externas ou mudanças naturais da vida. Eu sabia que, com o tempo, Antônio poderia ver o quanto aquela distância estava nos afetando. E eu também sabia que não poderia esperar eternamente. Mas o amor de mãe nunca se apaga. Ele só se adapta. Naquele momento, um novo propósito se acendeu em mim. Eu não poderia mais esperar que ele tomasse a iniciativa. Eu precisava fazer o meu papel, com ou sem apoio dele. Era hora de mostrar a ele que, independente da empresa, da vida de adulto que ele estava tentando construir, nossa ligação era mais forte do que qualquer sucesso material. Eu precisava reconquistar meu espaço na vida dele, mesmo que isso significasse ser paciente e esperar o tempo dele. Após a conversa com Antônio, algo dentro de mim mudou. A dor, o vazio, a mágoa, tudo aquilo ainda estava ali, mas não me consumia mais de forma absoluta. Eu sabia que a partir daquele momento, o silêncio não seria mais uma opção. Eu não poderia me conformar com o afastamento dele, não poderia aceitar a ideia de que ele estava seguindo em frente e me deixando para trás. Era como se tivesse uma parede invisível entre nós, uma distância que ele, talvez, nem mesmo soubesse que havia criado. Eu sabia que, como mãe, tinha a responsabilidade de tentar ultrapassar essa barreira. Antônio estava enfrentando uma nova fase da vida, uma fase que ele não estava sabendo como administrar. Ele estava começando a ver o peso da responsabilidade de ter uma empresa, de ser um homem de negócios. E com isso, o mundo ao seu redor parecia estar ficando cada vez mais pesado e distante. Mas não era só isso. O distanciamento emocional que sentia dele não tinha apenas a ver com a empresa. Havia algo mais profundo ali, algo que ele ainda não havia conseguido lidar. Nos dias que se seguiram, eu decidi tomar uma atitude diferente. Não ia mais esperar que ele me procurasse ou se desculpasse. Se quisesse reconstruir o que tínhamos, eu teria que ser a primeira a dar o passo. A conversa, por mais difícil que fosse, deveria acontecer. Mas para isso, precisávamos abrir um espaço para o diálogo, e eu precisava ser paciente. Ele estava imerso no novo universo dele, e eu precisava entender isso. Foi numa tarde tranquila, enquanto tomava chá na varanda, que a ideia de escrever para Antônio surgiu em minha mente. Eu precisava expressar tudo o que sentia de uma maneira clara, sem pressões, sem cobranças, mas também sem deixar de ser honesta. Eu queria que ele soubesse da dor que estava sentindo, mas também queria que ele soubesse que estava disposta a ouvir, a entender.
Peguei um pedaço de papel e comecei a escrever, sem pressa, com o coração tranquilo. Meu querido Antônio, eu sei que de algum tempo para cá parece que nos distanciamos. Eu percebo a mudança em você, assim como sei que a vida, com suas responsabilidades e desafios, está ficando mais complexa. Sei que talvez você tenha se sentido sobrecarregado, mas queria te lembrar de algo muito importante. A nossa conexão não se resume ao que você faz, mas ao que você é. Não importa o quanto você cresça ou o que conquiste, você sempre será meu filho. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. Eu senti sua ausência na inauguração da sua empresa, e isso foi algo muito difícil para mim. Não só pela minha expectativa de estar ao seu lado, mas porque senti, no fundo, que você não queria me ver ali. Eu sei que não foi por mal, mas isso me fez pensar muito sobre o que estava acontecendo entre nós. Não quero ser uma estranha na sua vida. Quero estar ao seu lado, te apoiar, te ouvir, assim como sempre fiz. Entendo que você esteja ocupado, que as coisas agora são diferentes, mas, por favor, não se esqueça de quem sempre esteve ao seu lado. Eu ainda sou a sua mãe e sempre estarei aqui, pronta para o que você precisar. Com amor, sua mãe. Depois de escrever a carta, fiquei com ela em minhas mãos por algum tempo, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu sabia que, ao escrever aquelas palavras, estava colocando minha vulnerabilidade ali. Mas também sabia que não havia mais como continuar vivendo naquele limbo de não entender o que acontecia. A carta representava minha tentativa de reconectar, de mostrar a ele que, mesmo com a distância, eu não estava desistindo de nossa relação. Decidi que não a entregaria imediatamente. Eu queria que ele tivesse o tempo dele para refletir sobre tudo. Não iria pressioná-lo, mas queria que ele soubesse, sem dúvida alguma, o que eu sentia e o quanto me importava com ele. Não seria mais um monólogo. Agora seria um convite para que ele também falasse e compartilhasse o que estava acontecendo em sua vida. Naquela noite, deixei a carta sobre a mesa. E ao olhar para o espaço vazio ao meu redor, me senti mais forte, mais esperançosa. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre tem a capacidade de curar, de aproximar. No dia seguinte, recebi a visita de uma amiga que não via há tempos. Ela percebeu que algo estava diferente em mim. Sentia que a saudade de Antônio estava me consumindo, mas também percebi que, ao compartilhar isso com ela, me sentia mais leve. Conversamos sobre tudo, sobre a distância entre mães e filhos, sobre os desafios dessa fase da vida. E ao falar sobre Antônio, percebi que minha angústia também se transformava em compreensão. Ele não estava apenas enfrentando a transição para a vida adulta. Ele estava lidando com a pressão de suas escolhas, com as mudanças de suas responsabilidades. Dona Maria, você precisa entender que seu filho está vivendo uma mudança significativa. Ele está no centro de uma transformação e, muitas vezes, as pessoas se perdem nesse processo. Minha amiga disse com um sorriso compreensivo. Mas isso não significa que ele te ama menos ou que você não tenha importância para ele. Ele está só tentando se encontrar. E às vezes ele vai errar, mas ele vai aprender com isso. Eu sabia que ela estava certa. Ele ainda era o meu Antônio, mas estava em um caminho novo,
no qual talvez ele não soubesse como me encaixar. Mas eu, como mãe, deveria ser paciente. Como a amizade verdadeira, o amor de mãe não exige pressa, ele apenas espera. E com o tempo, as palavras e os gestos voltariam a se alinhar. Os dias que se seguiram foram de silêncio. Quando escrevi a carta para Antônio, sabia que o tempo de espera seria longo, mas o que mais me inquietava era a dúvida. Será que ele realmente entenderia o que estava em meu coração? Será que a dor que eu sentia chegaria até ele de uma forma que o fizesse refletir sobre a nossa relação? Será que ele, imerso em sua vida nova, perceberia o vazio que sua ausência estava deixando em mim? Eu me ocupava com as tarefas do dia a dia, mas por dentro ainda me sentia como se um pedaço de mim estivesse perdido. À noite, antes de dormir, a saudade de Antônio me consumia, e eu me perguntava se ele algum dia encontraria o caminho de volta para mim, para nossa relação de confiança e afeto. Mas de alguma forma, sabia que eu não podia fazer mais nada além de esperar. Eu tinha feito a minha parte. A carta estava escrita, e agora era com ele. Então, após alguns dias de espera, algo inesperado aconteceu. O telefone tocou naquela tarde, e ao ver o nome de Antônio na tela, senti uma mistura de ansiedade e esperança. Respirei fundo e atendi. Oi, mãe. A voz dele, embora um pouco tensa, soava diferente. Não era aquela voz apática e distante da última vez. Era como se ele tivesse pensado, refletido. Oi, filho. Como você está? Eu perguntei, tentando manter a calma, mas com o coração disparado. Eu li a sua carta, mãe. Eu estava pensando sobre o que você escreveu. Não quero que você se sinta deixada de lado. Eu sei que tenho sido distante, e sei que isso te magoou. Ele falou de forma sincera, mas com um tom de vulnerabilidade que eu não tinha ouvido antes. Ouvir aquelas palavras me trouxe uma sensação de alívio. Ele não apenas leu a carta, como também estava refletindo sobre o que estava acontecendo entre nós. A dor não desapareceu de imediato, mas de alguma forma ela começou a se dissipar, pois eu sabia que ele estava disposto a dialogar. Antônio, filho, eu não te culpo. Eu entendo que a vida esteja mudando para você, que tudo esteja novo e desafiador. Eu só queria saber que você ainda me via, que eu ainda sou importante para você. Eu disse com a voz falha. Não sabia mais como expressar a saudade que sentia. Ele fez uma pausa e então falou novamente, agora com mais firmeza. Você sempre foi, mãe, e sempre será. Eu te amo. E sei que tenho falhado com você, mas eu prometo que vou fazer de tudo para que as coisas melhorem. Eu quero que você me acompanhe nesse novo caminho, que eu não quero percorrer sozinho. Eu senti como se o mundo tivesse parado por um momento. Antônio, meu filho, estava pedindo para me envolver mais, para caminhar ao lado dele, mesmo que as circunstâncias estivessem mudando rapidamente. Eu não podia mais ignorar que ele estava tentando dar o primeiro passo.
E eu, como mãe, sabia que a paciência e a compreensão precisavam ser as bases de nossa reaproximação. Filho, eu vou estar sempre ao seu lado, como sempre estive. Não importa o que aconteça, estarei aqui para te apoiar. Eu sei que esse é um novo caminho e eu vou te acompanhar nele. Não precisa fazer isso sozinho. Havia algo muito profundo e verdadeiro naquele momento. O distanciamento, que antes parecia uma parede intransponível, agora parecia estar desmoronando aos poucos. O que parecia perdido estava, de alguma forma, se reconstruindo. Ele ainda era meu filho, e mesmo com as mudanças, nossa relação de amor e confiança ainda estava lá, apenas esperando o momento certo para ser restaurada. No final da conversa, ele me convidou para almoçar no dia seguinte, e ao invés de dar desculpas, ele parecia realmente interessado em passar um tempo comigo, conversar sobre sua vida e ouvir o que eu tinha a dizer. Isso era tudo o que eu mais queria. Eu sabia que ele estava tentando se redimir, tentar me reconquistar, e de certo modo, a promessa dele foi o que eu precisava para seguir em frente. Na manhã seguinte, me arrumei com todo o carinho, como sempre fazia para ir vê-lo. Não importava o quão difícil tivesse sido até ali, eu sabia que a maior vitória de todas seria recuperar o que tínhamos perdido, mesmo que isso demorasse. No restaurante, quando nos sentamos frente a frente, pude ver que Antônio não estava mais distante. Ele olhava para mim com sinceridade, com a disposição de conversar sobre tudo o que estava acontecendo em sua vida. Começamos a falar sobre os desafios da sua empresa, das pessoas com quem estava lidando, das novas responsabilidades que ele estava tentando administrar. E aos poucos, as palavras fluíam de forma mais natural. Eu o ouvia atentamente, mas também falava sobre meus próprios sentimentos, sobre o que tinha sido aquele distanciamento para mim. O mais importante foi que ambos começamos a entender que, em meio a tantas mudanças, o que realmente importava era o amor que compartilhávamos. E no fim daquele almoço, algo simples, mas profundo aconteceu. Antônio segurou minha mão, olhou nos meus olhos e disse: Mãe, obrigado por estar aqui, por não ter desistido de mim. Eu sei que tenho muito a aprender, mas com você ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Não havia mais espaço para palavras vazias. O vínculo entre nós estava sendo reforçado, e eu sabia que naquele momento estávamos começando uma nova fase em nosso relacionamento. Os dias seguintes àquele almoço significaram uma verdadeira virada em nossa relação. Eu não sabia como seria o caminho, mas sabia que tínhamos dado o primeiro passo importante. O diálogo. O silêncio, que antes nos separava, estava sendo substituído por conversas abertas, honestas. Antônio estava começando a entender a importância de manter os laços familiares, e eu, como mãe, começava a ver que ele ainda precisava de mim, mesmo que de uma maneira diferente. No entanto, embora tivéssemos dado um grande passo, ainda havia muito a ser feito. O que eu não sabia era que o que parecia ser uma reaproximação estava prestes a ser desafiado por algo que eu jamais imaginei. Embora Antônio tivesse se aberto para mim, algo em sua vida ainda parecia bloqueado, algo que ele não conseguia compartilhar. Ele estava tentando, sim, se reconectar, mas ao mesmo tempo havia algo dentro dele que o impedia de ser completamente vulnerável.
A cada encontro, a cada conversa que tínhamos, mais eu percebia que ele estava se afastando de algo muito profundo, algo que talvez ele nem mesmo soubesse identificar. Mesmo falando sobre os negócios, sobre as pressões, ainda havia uma distância emocional que não podíamos ignorar. Eu sentia que havia algo mais, uma camada de sentimentos não ditos que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Foi em uma dessas tardes, depois de mais um almoço juntos, que resolvi tocar diretamente nesse ponto. Nós estávamos sentados no jardim de casa, com uma xícara de café nas mãos, e o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Eu olhei para Antônio, que estava olhando para o horizonte, como se estivesse pensando em algo que eu não conseguia alcançar. Antônio, você me falou sobre os negócios, sobre as dificuldades, mas e você? Como você está? Como está se sentindo por dentro? Ele me olhou de surpresa, como se não esperasse aquela pergunta. Ele sempre estava tão focado no futuro, nas metas e no trabalho, que parecia ter esquecido de olhar para o próprio coração. Mãe, eu. eu tenho me sentido tão sobrecarregado. A empresa está crescendo, mas as responsabilidades também. Às vezes, é como se eu estivesse carregando um peso muito grande. Não sei se sou capaz de suportar tudo isso sozinho. Foi a primeira vez que ele me falou sobre as dificuldades emocionais que estava enfrentando. Antes, eu via o Antônio que sempre tinha respostas prontas, que sempre parecia ter tudo sob controle. Mas agora, em suas palavras, eu via o filho que ainda precisava de apoio, de carinho. Ele estava tão preocupado em ser forte, em não me preocupar, que se esqueceu de se permitir ser vulnerável. Você não está sozinho, filho. Eu estou aqui. Sempre estarei. Não importa o que aconteça, você não precisa carregar tudo sozinho. Podemos enfrentar isso juntos, eu falei, com a voz suave e tranquila, tentando transmitir a ele todo o apoio que ele precisava naquele momento. Ele parecia aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Quando ele me olhou, percebi que ele estava começando a entender que, mesmo nas dificuldades, ele não precisava afastar as pessoas que o amavam. O amor de mãe não exigia nada em troca, apenas a confiança de que eu estaria ali, não importa o quão difícil fosse o caminho. No entanto, o processo de reconciliação não é simples. Embora as palavras trocadas tenham sido sinceras e verdadeiras, a reconstrução da confiança e do vínculo emocional leva tempo. Eu sabia disso. O mais importante era que agora Antônio estava começando a entender o valor de manter as relações que realmente importam. Ele não precisava se perder nas pressões do mundo. Ele não precisava perder quem ele era por causa do sucesso ou da busca incessante por aprovação. Nos dias seguintes, começamos a ter conversas mais abertas sobre o futuro, não só dos negócios, mas de como Antônio poderia equilibrar sua vida pessoal com a profissional. Falamos sobre suas inseguranças, sobre como ele se sentia pressionado, mas também sobre seus sonhos e suas ambições. Eu o ajudei a perceber que, mesmo em meio ao caos, ele deveria fazer o que amava, sem se esquecer de se cuidar e de valorizar os laços que tinham sentido em sua vida. A cada dia, Antônio parecia se abrir mais. Eu comecei a ver meu filho mais vulnerável, mais conectado com o que sentia. Ele começou a entender que não era preciso se afastar da família para ser bem-sucedido.
Pelo contrário, ele estava começando a perceber que, para ser verdadeiramente bem-sucedido, ele precisava de amor, apoio e compreensão. Ele não precisava fazer tudo sozinho. Uma noite, depois de uma longa conversa, ele se levantou, olhou para mim e, com uma expressão que eu não via há muito tempo, me disse: Mãe, eu te agradeço. Sei que não tem sido fácil, mas você tem sido meu maior apoio. Eu percebi que estava deixando você de lado, sem perceber. Vou mudar isso. Vou tentar ser mais presente, não só para os negócios, mas para você, para a nossa relação. Aquelas palavras foram tudo o que eu precisei ouvir. Ele estava começando a entender que não se tratava apenas de sucesso, mas de equilíbrio, de dar valor às relações que realmente importam. O tempo que se seguiu àquela conversa foi de reconstrução. Antônio parecia estar mais presente, mais aberto, e nossa relação estava se fortalecendo aos poucos. Ele não apenas me escutava, mas também começava a mostrar uma vulnerabilidade que antes ele guardava para si. Eu sabia que ele ainda enfrentava muitos desafios, mas agora ele estava começando a entender que não precisava fazer tudo sozinho. Ele estava começando a perceber a importância de estar conectado com as pessoas que o amavam, e especialmente comigo. Naquele momento, enquanto ele se abria mais, eu também sabia que nossa relação não seria reconstruída em um único dia. O processo seria gradual, mas o mais importante era que as portas da comunicação estavam de volta, e as paredes que antes nos separavam estavam sendo demolidas, uma a uma. Antônio começou a falar sobre seus medos e ansiedades de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Ele falava sobre o medo de falhar nos negócios, de desapontar as pessoas que dependiam dele, de não estar à altura das expectativas que ele mesmo criara. Ele estava começando a admitir que não sabia tudo, que ele ainda tinha muito a aprender e que o peso do mundo parecia estar em seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, eu percebia que ele estava disposto a crescer, a aprender com seus erros. Havia algo reconfortante em vê-lo admitindo suas limitações. Aquela imagem de um filho sempre forte e imbatível estava dando lugar a um jovem homem que, apesar de suas conquistas, também precisava de apoio. Eu estava ali para ele, assim como sempre estive. Nós começamos a passar mais tempo juntos, e mesmo com a rotina corrida dele, tentávamos encontrar momentos para conversar e compartilhar nossas vidas. Antônio me convidava para almoços, e eu o acompanhava em algumas reuniões de trabalho, sempre tentando entender um pouco mais sobre seu mundo e os desafios que ele enfrentava. Aos poucos, ele começou a integrar a família em seus planos, a me incluir mais em sua vida cotidiana, e isso fazia toda a diferença. Foi em uma dessas conversas que, em meio a um café da tarde, Antônio me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mãe, você acha que eu estou no caminho certo? Às vezes eu me sinto tão perdido, como se tudo estivesse acontecendo rápido demais e eu não soubesse como lidar com isso. Naquele momento, eu sabia que ele estava buscando mais do que uma resposta. Ele estava buscando algo mais profundo, algo que o ajudasse a se encontrar. E como mãe, sabia que eu deveria ser sincera, sem pressa de dar uma resposta que o acalmasse. Precisava ser honesta e mostrar a ele que ele não estava sozinho. Filho, o caminho certo não é aquele sem obstáculos. Às vezes, você vai se sentir perdido,
como se o futuro fosse algo distante e confuso. Mas, se você se cercar de boas escolhas e principalmente de pessoas que te amam, você sempre encontrará o caminho de volta. Não tenha medo de errar. A vida é feita de recomeços e aprendizados. E com o tempo, você verá que tudo o que está acontecendo agora tem um propósito. Você está construindo sua história, e não há problema em não saber todos os passos. O importante é que você está tentando. Ele me olhou com um sorriso tímido, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi em seus olhos a mesma confiança que ele tinha quando era criança. A confiança que tinha em mim, em nossas conversas sinceras. Aquele momento foi uma virada para ambos. Ele percebeu que, mesmo com os desafios, ele tinha o apoio de alguém que sempre esteve lá, alguém que o conhecia profundamente e que não iria desistir dele. Aos poucos, Antônio começou a se abrir mais. Ele começou a dividir mais sobre seu trabalho, suas dificuldades e até suas alegrias. O que mais me tocava era vê-lo dando importância à nossa relação de novo, colocando a família em primeiro lugar, mesmo com todas as exigências que o trabalho exigia dele. Ele estava aprendendo a equilibrar as coisas, a priorizar o que realmente importava. E enquanto isso, eu também comecei a aprender. Aprendi a ser mais paciente, a entender que o tempo de cada um é diferente. Aprendi que, como mãe, não posso controlar as escolhas de meu filho, mas posso estar ao lado dele para apoiá-lo, para guiá-lo quando necessário e para amá-lo incondicionalmente. O que mais me tocava era ver como ele estava, finalmente, se permitindo ser vulnerável, se permitindo errar. Ele não precisava ser perfeito, ele só precisava ser quem ele era. Foi em uma dessas tardes que ele me convidou para um jantar em sua casa. Quando cheguei, ele me recebeu com um sorriso genuíno e me mostrou como estava decorando o lugar, os planos que ele tinha para o futuro e até as ideias para melhorar sua empresa. O que me tocou profundamente foi o quanto ele se sentia confortável para ser ele mesmo ao meu lado, sem pressões, sem as máscaras que muitas vezes ele colocava quando estava no meio de outros. Mãe, eu queria te agradecer por tudo. Você tem sido minha base e eu sei que sem você eu não teria conseguido chegar até aqui. Eu segurei as lágrimas. Ele não precisava mais de palavras para saber o quanto eu estava orgulhosa dele. Ele não era perfeito, mas era meu filho, e isso era mais do que o suficiente para me fazer sentir um amor imenso. Aquele jantar marcou algo profundo entre mim e Antônio. Não foi apenas uma refeição, nem apenas um convite educado. Foi um gesto, um sinal claro de que ele estava tentando de verdade me trazer de volta para a vida dele. Enquanto eu observava meu filho se movimentar pela casa, falando animado sobre pequenos detalhes, percebi algo que antes eu não via. Ele estava cansado. Não fisicamente apenas, mas cansado de sustentar uma imagem que não era totalmente ele. Durante o jantar, conversamos como não fazíamos há muito tempo. Falamos sobre coisas simples, do dia a dia, das dificuldades, das lembranças da infância. Ele riu ao lembrar de quando era pequeno e dizia que ficaria rico antes dos 30, mas que nunca imaginou o peso que isso traria.
Aquela conversa me mostrou que, apesar do distanciamento, ele ainda era o mesmo menino sensível que eu criei, apenas escondido atrás de responsabilidades e expectativas. Em um certo momento, ele ficou em silêncio. Olhou para o prato, respirou fundo e disse algo que eu jamais esquecerei. Ele confessou que, no dia da inauguração, sentiu vergonha. Não de mim, mas de si mesmo. Disse que estava cercado de pessoas que o julgavam pela aparência, pelo status, pela imagem que ele precisava sustentar. Pessoas que não sabiam de onde ele vinha, nem tudo o que eu fiz por ele. E naquele momento, ele escolheu o caminho errado. Escolheu parecer forte para os outros, em vez de ser verdadeiro comigo. Ouvir aquilo doeu, mas ao mesmo tempo me libertou. Porque finalmente a dor que eu carregava tinha nome. Não era desprezo, era medo. Medo de não pertencer mais. Medo de ser julgado. Medo de perder espaço em um mundo que cobra tanto e acolhe tão pouco. Eu segurei a mão dele e disse algo simples, mas sincero. Disse que sucesso nenhum vale a perda da própria essência. Disse que as pessoas que realmente importam são aquelas que te conhecem antes de você conquistar qualquer coisa. E que ninguém nunca deveria se envergonhar da própria origem, muito menos da própria mãe. Ele chorou. Chorou como não fazia desde criança. E naquele choro, eu vi um peso cair. Vi um homem cansado de fingir, finalmente se permitindo ser filho de novo. A partir daquele dia, algo mudou de verdade. Antônio começou a me ligar mais, a perguntar minha opinião, a me incluir em pequenas decisões, não porque precisava, mas porque queria. Ele passou a entender que presença não é invasão, é cuidado. E que amor não ocupa espaço, ele sustenta. Eu também mudei. Aprendi a não exigir, a não cobrar do jeito antigo. Aprendi que os filhos crescem, erram, se perdem, mas quando encontram um porto seguro, voltam. E eu decidi ser esse porto, sem julgamentos, sem orgulho ferido, apenas com amor e firmeza. Aos poucos, vi meu filho se tornar um homem melhor, não apenas nos negócios, mas na forma como tratava as pessoas, como falava da própria história, como me apresentava com orgulho. Já não era mais a mulher invisível da porta. Eu era a mãe dele. E ele fazia questão que todos soubessem. Naquele momento, entendi algo que carrego até hoje. Às vezes, os filhos não se afastam porque deixam de amar. Eles se afastam porque ainda não aprenderam a equilibrar quem são com quem querem parecer. E quando aprendem, voltam diferentes, mais humanos, mais verdadeiros. A semana seguinte trouxe um alívio inesperado. Antônio estava mais presente. Nossas conversas se tornaram mais frequentes, mais abertas, e eu sentia que finalmente ele estava começando a se encontrar. Ele parecia mais tranquilo, como se estivesse deixando de lado o peso do mundo para ser mais ele mesmo. As conversas, que antes eram curtas e formais, agora eram mais profundas e espontâneas. E isso me dava uma sensação de que, apesar de tudo, estávamos mais próximos do que nunca. No entanto, o que eu não sabia era que uma grande surpresa estava prestes a acontecer. Não era apenas o cotidiano de mãe e filho que estava mudando, mas algo maior, algo que ainda estava por vir e que faria toda a diferença em nossas vidas. Naquela tarde de sexta-feira, recebi uma ligação de Antônio. Ele parecia mais animado do que o normal. Não era um telefonema comum. Ele estava com uma notícia, algo que, em sua voz, parecia importante. Mãe, você pode me dar um tempo? Quero te encontrar em algum lugar. Eu preciso conversar com você.
A voz dele estava diferente. Havia uma urgência, mas também uma esperança. Algo estava prestes a mudar. Eu não sabia o quê, mas sentia que seria algo grande. Acabei marcando o encontro em um café, o mesmo lugar onde muitas vezes compartilhamos nossos momentos, onde, de alguma forma, a vida parecia mais simples e sincera. Quando Antônio chegou, eu percebi algo. Ele estava mais calmo, mais seguro de si, como se tivesse feito as pazes com sua própria trajetória. Ele parecia mais forte emocionalmente, não só fisicamente. Mas ainda havia uma expectativa no ar, como se ele estivesse se preparando para algo importante. Mãe, eu estive pensando muito sobre tudo. Sobre como me afastei de você, sobre as coisas que fiz e não fiz. E tem algo que eu preciso contar para você, que talvez eu nunca tenha falado antes. Ele me olhou com seriedade, como se estivesse prestes a revelar algo que mudaria nossa relação para sempre. Eu senti um arrepio na espinha. O que ele ia dizer? A dúvida começou a me consumir, mas mantive a calma. Não queria pressioná-lo. Sabia que ele estava se preparando para algo que, para ele, talvez fosse um peso. O que foi, filho? Pode me contar. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse pesando cada palavra. Eu sei que você tem me dado muito apoio nos últimos dias, e queria que você soubesse que foi o que mais me ajudou. Mas tem algo mais, algo que eu preciso mudar na minha vida, algo que tem me incomodado há muito tempo. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Eu decidi vender a empresa. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma bomba. Não era o que eu esperava. A ideia de Antônio vender sua empresa, o sonho que ele havia construído, parecia impossível de digerir. Como assim, filho? Você vai vender a empresa? Não entendi. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. A empresa era o futuro dele, o que ele havia batalhado tanto para construir. Por um momento, eu não sabia o que pensar, mas ao olhar para ele, percebi que ele estava sério. Não era uma decisão precipitada. Ele havia refletido profundamente sobre isso. Mãe, eu sei o que estou fazendo. Eu não sou mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Eu me perdi no caminho, no desejo de ser mais, de ser perfeito para os outros. Mas no fundo, eu me afastei de tudo o que realmente importa. A empresa cresceu, mas eu não cresci com ela. Eu me afastei de você, da minha essência, e não posso continuar assim. Vou vender e começar de novo. Mas dessa vez, com mais equilíbrio, mais paz. Aquilo me deixou sem palavras. Não sabia se deveria me sentir aliviada ou preocupada. Ele estava tomando uma decisão drástica, mas sabia que aquilo era o melhor para ele. Ele estava buscando algo mais importante do que sucesso financeiro. Ele estava buscando a paz interior. Você tem certeza disso, filho? Eu perguntei, ainda sem entender totalmente. Não é uma decisão pequena. O que você vai fazer depois disso? Ele sorriu, pela primeira vez em semanas, como se finalmente tivesse encontrado a resposta para sua própria pergunta. Eu vou tirar um tempo para mim, mãe, para redescobrir o que realmente quero fazer, sem as pressões externas, sem as expectativas. E claro, quero te dar mais tempo, mais atenção. Não vou mais deixar você de lado. Isso é o que realmente importa para mim. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de orgulho e surpresa.
Ele estava se dando a chance de recomeçar, de reequilibrar sua vida. A decisão de vender a empresa foi, para ele, a chave para voltar a ser quem ele realmente era. Depois daquela conversa, minha visão sobre Antônio e sua trajetória mudou completamente. Eu vi que, por mais que o caminho dele tivesse sido difícil, ele estava pronto para dar um passo corajoso e necessário. Ele estava finalmente se permitindo ser verdadeiro consigo mesmo. A decisão de vender a empresa não significava fracasso, mas sim sabedoria e autoconhecimento. Eu sabia que, mesmo com os desafios, ele agora estava mais forte, mais preparado para encarar a vida de uma maneira que não fosse apenas sobre conquistas externas, mas também sobre paz e equilíbrio. E como mãe, eu sabia que não importava o que acontecesse. Eu estaria ao seu lado, apoiando cada passo. Após a revelação de que Antônio venderia a empresa e recomeçaria sua jornada, um alívio inexplicável tomou conta de mim. Eu sabia que não seria fácil para ele, mas ao mesmo tempo me senti profundamente orgulhosa por vê-lo tomar as rédeas da sua própria vida de uma maneira tão corajosa. Ele estava finalmente buscando o equilíbrio que tanto precisava, não apenas em sua carreira, mas em seu coração. Nos dias que se seguiram, Antônio começou a tomar as providências para vender a empresa. Ele estava determinado, mas também cauteloso, sem pressa de tomar decisões impulsivas. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse agindo com um propósito claro, sem ser guiado pelas expectativas dos outros. Eu o vi, dia após dia, envolvido em reuniões, falando com advogados e consultores, decidindo o melhor caminho para seguir em frente. E apesar de todo o esforço que envolvia aquele processo, eu percebi que ele estava mais tranquilo. Sua mente parecia mais focada e serena. Ele estava deixando para trás a pressão que o consumia. Durante o processo de venda, Antônio teve que lidar com algo mais difícil. Ele precisava lidar com a reação de algumas pessoas ao seu redor. Muitas das pessoas que estavam envolvidas com a empresa não compreendiam sua decisão. Havia colegas, investidores, até amigos, que não entendiam por que ele estava jogando tudo para o alto. Eles viam sua decisão como uma perda, como uma falha, algo que poderia manchar sua imagem. Mas Antônio estava decidido. Ele sabia que, para ser feliz, precisava deixar ir o que não estava mais alinhado com o que ele realmente queria para sua vida. Eu sei que vocês não entendem agora. Eu sei que todos esperam que eu continue aqui, que eu siga com o que construí. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. Eu me perdi nesse caminho e preciso me reencontrar, disse ele com a voz firme durante uma reunião com investidores. Eu via a dificuldade que ele enfrentava. Ele estava sendo julgado, questionado. Mas a confiança nele mesmo era cada vez mais evidente. Ele não estava mais buscando validação externa, mas sim a paz interior. E isso, para mim, foi uma grande vitória. O que mais me impressionou durante todo esse processo foi como ele estava se permitindo ser mais vulnerável. Antes, quando ele falava sobre os desafios que enfrentava, ele sempre os encarava de forma dura, como se tivesse que esconder qualquer fraqueza. Mas agora, ao compartilhar suas inseguranças, suas dificuldades e seus medos, ele parecia mais humano, mais acessível. Eu sabia que ele estava mudando, não apenas no mundo dos negócios, mas também na maneira como via a vida.
A cada conversa que tivemos, eu via um filho mais maduro e mais consciente. Ele não estava mais preso à ideia de ser perfeito ou de agradar aos outros. Ele estava se permitindo ser imperfeito, se permitindo ser quem ele realmente era. E isso, para mim, era o maior presente que ele poderia me dar. Uma noite, depois de mais um longo dia de negociações, Antônio chegou em casa mais tarde do que o normal. Eu estava na cozinha, preparando algo simples para jantar, e ouvi a porta se abrir. Ele entrou e seu rosto estava mais sereno do que nunca. Mãe, a empresa foi vendida. Concluímos a transação. Agora, o que vem pela frente é o que realmente importa para mim. Aí ele disse com um sorriso genuíno, como se finalmente tivesse encontrado a liberdade que tanto buscava. Eu o olhei, com os olhos cheios de lágrimas, mas com uma sensação de profunda alegria. Ele estava começando um novo capítulo da vida dele, e eu estava feliz por vê-lo seguir esse caminho, não apenas pelo sucesso, mas pela felicidade. A venda da empresa não era o fim de sua história, mas o começo de uma jornada mais autêntica, mais verdadeira. Eu estou tão orgulhosa de você, filho. Sei que não foi fácil, mas você tomou a decisão certa. Agora, o futuro está em suas mãos, e eu estarei ao seu lado, em cada passo, em cada escolha. Ele me abraçou, e naquele momento, senti que nossa relação estava mais forte do que nunca. O que antes parecia ser uma crise, agora estava se tornando uma oportunidade. Uma oportunidade para Antônio se reconectar com quem ele era de verdade, sem as pressões externas. Uma oportunidade para ele se encontrar, e mais importante, para nós dois encontrarmos um novo jeito de nos relacionar. Nos meses seguintes, a vida de Antônio passou por grandes transformações. Ele começou a investir seu tempo em projetos pessoais, a explorar novas áreas de interesse que sempre havia deixado de lado por conta da empresa. Ele começou a viajar mais, a buscar autoconhecimento, a se reconectar com as coisas simples que, durante tanto tempo, ele havia negligenciado. Eu o vi sorrir mais, sentir mais e, acima de tudo, viver de maneira mais leve. Ele estava aprendendo a equilibrar o trabalho com o descanso, a busca por sucesso com a busca por felicidade. E eu sabia que, mesmo com as dificuldades, ele estava mais preparado para enfrentar o futuro com um coração mais leve. Ele ainda não sabia qual seria o próximo passo profissionalmente, mas, ao contrário de antes, ele estava disposto a caminhar sem pressa, sem pressões externas, sem expectativas que não eram suas. Ele estava buscando o que realmente importava. E, para mim, aquele era o maior triunfo de todos. Ver meu filho, finalmente, encontrando o equilíbrio entre o que ele tinha conquistado e o que ele realmente precisava, entre as responsabilidades e a liberdade de ser quem ele é. Ele estava no caminho certo, e eu sabia que, com o tempo, ele se tornaria não apenas um homem de sucesso, mas um homem feliz. A decisão de Antônio de vender a empresa foi sem dúvida uma virada em sua vida. Era como se ele tivesse libertado a si mesmo de um peso invisível, algo que o consumia, e que ele nem sequer percebia até estar longe. Ele não estava mais preso às expectativas que o mundo impunha sobre ele, nem mesmo aquelas que ele havia criado para si mesmo.
Para muitos, a venda da empresa poderia ser vista como um fracasso, mas para mim, como mãe, era uma vitória. Antônio estava finalmente se permitindo ser quem ele realmente era, e isso para mim era tudo. Nos dias que se seguiram à venda, algo no ar mudou. Ele estava mais leve, mais presente. Em vez de se sentir vazio pela perda do que construiu, ele estava se sentindo renovado. Eu via isso nas suas atitudes, no brilho nos olhos que antes parecia apagado. O trabalho, as reuniões, os contratos, tudo isso havia sido deixado para trás. Agora, ele estava se dedicando a descobrir quem ele realmente queria ser, sem pressões, sem o peso do sucesso material. Ele começou a fazer o que sempre quis: viajar, aprender coisas novas, ajudar causas que sempre teve em seu coração, mas que sempre deixava de lado por causa da correria diária. Foi em uma dessas viagens que ele me ligou, emocionado, para me contar sobre como estava se sentindo. Mãe, eu nunca pensei que sentiria tanta paz em simplesmente estar em um lugar sem a obrigação de ser alguém. Eu não sabia o quanto eu estava preso até me dar a chance de respirar. Agora, sei que o sucesso não tem nada a ver com dinheiro, nem com o que as pessoas pensam de você. Ele disse com a voz trêmula, mas cheia de uma gratidão que eu raramente ouvia. Eu sorri ao ouvir aquelas palavras. Não porque ele finalmente havia se libertado, mas porque eu sabia que ele estava, de fato, se encontrando. Ele estava se permitindo ser mais do que a versão que o mundo esperava dele. Ele estava encontrando sua verdadeira essência. Mas, claro, como toda transformação, o caminho para a mudança não era simples. Apesar de todo o alívio que Antônio sentia ao se afastar das pressões do mundo dos negócios, ele também enfrentava um vazio. O que fazer agora? O que ele queria realmente para o futuro? Essas eram perguntas que surgiam em sua mente com frequência. Antônio passou a entender que, ao abrir mão de uma parte de sua vida, ele também estava enfrentando o desafio de preencher esse vazio com algo que fosse significativo para ele, algo que fosse além da imagem de sucesso que tanto buscou. Mãe, eu sinto que a vida me deu uma nova chance, mas ao mesmo tempo, sinto medo. Medo de não saber o que fazer com esse novo tempo. Medo de me perder em um mundo que não tem as mesmas regras de antes. Ele me disse uma noite, após voltar de uma viagem. Eu sabia que ele estava lidando com o desconforto que vem com a liberdade. Antônio estava se dando ao luxo de escolher seu próprio caminho, mas isso vinha com o peso de decidir o que realmente importava. E como mãe, meu papel não era dar respostas prontas, mas dar o apoio necessário para que ele tomasse essas decisões com confiança. Filho, o medo é natural, mas ele não deve ser seu inimigo. O que você está vivendo agora é uma oportunidade única de se conhecer de verdade, de descobrir o que te faz feliz de uma forma genuína. Eu falei, tentando passar a tranquilidade que eu sabia que ele precisava ouvir. Ele me olhou, com os olhos marejados, e pela primeira vez não vi o homem de negócios que ele costumava ser, mas o Antônio que, por tanto tempo, esteve escondido atrás das pressões do mundo exterior. Ele não estava mais tentando ser alguém que os outros queriam.
ele estava começando a ser alguém que ele mesmo queria ser. E isso era o maior passo de todos. Nos meses seguintes, Antônio continuou a se dedicar a novas causas. Ele começou a trabalhar com um projeto de sustentabilidade, algo que sempre lhe interessou, mas que ele nunca teve tempo para investir. Ele também começou a estudar mais sobre psicologia, algo que ele sempre teve curiosidade, mas que nunca considerou sério o suficiente para seguir. Com o tempo, ele começou a fazer palestras sobre equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, compartilhando suas experiências e aprendendo com outras pessoas. Ele finalmente estava encontrando seu lugar, não mais como o empresário de sucesso, mas como alguém que queria fazer a diferença, que queria deixar um legado mais profundo. E foi em um desses encontros, enquanto discutíamos seus novos projetos, que Antônio me surpreendeu. Ele estava animado, mas também um pouco tenso. Ele tinha algo a me dizer, algo que ele não sabia se eu entenderia de imediato. Mãe, eu quero te pedir algo. Eu decidi que, além de tudo o que venho fazendo, quero te dar mais do meu tempo. Sei que por muito tempo eu te deixei de lado. Agora, eu quero estar mais presente na sua vida. Não porque você precisa de mim, mas porque eu realmente quero. Eu fiquei em silêncio por um momento, emocionada. Antônio nunca havia expressado algo assim antes. Ele estava me oferecendo não apenas palavras, mas a sua própria mudança interna. Ele estava decidindo ser mais do que um bom filho, estava se permitindo ser alguém mais próximo, mais acessível. Ele estava oferecendo, com seus gestos e palavras, uma nova forma de estar presente na vida dele. E isso era o maior presente que ele poderia me dar. Agora, eu sabia que o maior legado que ele poderia deixar não estava em suas conquistas profissionais ou em suas realizações financeiras. O maior legado de Antônio estava no amor que ele estava aprendendo a dar, primeiro a si mesmo e depois aos outros, especialmente a mim. Ele estava descobrindo que o sucesso verdadeiro não vinha daquilo que ele possuía, mas daquilo que ele dava de si. Eu, como mãe, estava vendo meu filho florescer em uma versão de si mesmo que eu nunca imaginei. Não a versão que o mundo esperava, mas a versão mais genuína, a versão mais feliz e equilibrada. Ele havia encontrado o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, entre o sucesso e a felicidade. E ao olhar para ele, eu sabia que ele estava pronto para enfrentar o futuro. Não mais com medo, mas com a confiança de quem sabe quem realmente é e o que realmente quer da vida. O vento estava suave naquele final de tarde e a casa estava tranquila. Eu, Dona Maria, sentada na varanda, observava Antônio chegar de mais uma de suas viagens, dessa vez um pouco mais relaxado, com o rosto leve e o sorriso que fazia tanto tempo que eu não via com sinceridade. Ele estava diferente, muito mais equilibrado. Eu sabia que o caminho que ele percorreu não tinha sido fácil, mas agora ele parecia estar em paz consigo mesmo. Nos últimos meses, Antônio havia seguido com os projetos pessoais que tanto desejava.
Ele, que antes era obcecado pelo sucesso e pelas expectativas externas, agora estava se permitindo fazer as coisas de uma forma mais leve. Começou a ajudar organizações sem fins lucrativos, a apoiar iniciativas de educação e sustentabilidade e, o mais importante, começou a dar valor ao tempo. O tempo que antes ele gastava atrás de uma mesa de negócios, tentando agradar aos outros. Eu me lembro de um dia, enquanto ele estava fazendo uma palestra sobre equilíbrio de vida, ele me chamou para dizer algumas palavras antes de subir no palco. Naqueles momentos, algo dentro de mim ficou claro. Antônio havia encontrado a verdadeira razão de sua vida. Viver de forma autêntica, ajudando os outros a fazerem o mesmo. Mãe, eu sei que o caminho que percorri não foi fácil, mas você sempre esteve lá para me apoiar, mesmo quando eu não sabia o que estava fazendo. Eu não teria chegado até aqui sem você. Obrigado por nunca ter desistido de mim, por acreditar que eu poderia encontrar meu verdadeiro propósito. Aquelas palavras me tocaram profundamente, mais do que qualquer conquista ou prêmio que ele tivesse alcançado. Ele havia se tornado alguém melhor, não por causa do que tinha conquistado, mas por causa do que aprendeu e de quem ele havia se tornado. Era difícil olhar para ele e não perceber a mudança em sua essência. Antônio estava mais centrado, mais sensível às necessidades dos outros e mais atento às suas próprias. Ele não estava mais correndo atrás de uma versão idealizada de si mesmo, mas se permitindo ser humano, com suas fraquezas e forças, com seus medos e coragens. Eu sabia que, apesar de todos os obstáculos, ele estava agora em um caminho onde poderia encontrar felicidade e realização. Eu o via construir relações mais profundas, tanto com amigos quanto com pessoas que, assim como ele, estavam buscando algo mais na vida. O Antônio que agora estava diante de mim não era o mesmo de antes. Ele havia aprendido que o verdadeiro sucesso é definido não pelos bens materiais ou pelas conquistas externas, mas pela paz interior, pelas conexões genuínas que criamos e pelo impacto positivo que causamos no mundo ao nosso redor. À medida que os meses passavam, ele começou a me pedir conselhos sobre mais coisas. Não apenas sobre a vida profissional, mas também sobre questões mais profundas, sobre relacionamentos e sobre o que ele ainda poderia fazer para contribuir de forma positiva. Eu me sentia grata por vê-lo tão diferente, por vê-lo crescer não apenas em termos de sucesso, mas como pessoa. Agora, nossa relação estava mais forte do que nunca. Ele já não se escondia mais atrás de expectativas ou de uma fachada de perfeição. Ele estava, finalmente, sendo ele mesmo. Em uma manhã fria de domingo, após um café tranquilo juntos, Antônio me olhou e disse: Mãe, eu sei que todo esse processo não foi só meu. Você foi uma das maiores influências na minha vida. Se eu cheguei onde estou hoje, foi porque você sempre acreditou em mim, mesmo quando eu mesmo não acreditava. Quero te agradecer por ser meu alicerce. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ele me abraçou forte, e naquele momento eu soube que ele havia se encontrado de verdade. Ele não estava mais à procura de validação ou de sucesso apenas para impressionar os outros. Ele estava buscando equilíbrio, felicidade
e uma vida com mais significado, e ele havia alcançado isso. Nos anos que se seguiram, Antônio seguiu seu caminho, construindo sua vida e suas experiências com um propósito renovado. Ele continuou a ajudar os outros, a investir em projetos que traziam uma verdadeira mudança e, mais importante, ele se dedicou a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele não era mais definido pelo trabalho ou pelo sucesso material, mas pelas escolhas conscientes que fazia. E, acima de tudo, ele estava finalmente em paz consigo mesmo. Eu, como mãe, senti que minha missão estava cumprida. Meu filho tinha crescido, mas o mais bonito de tudo era que ele se tornou um homem autêntico, capaz de seguir seu próprio caminho com coragem e honestidade. Eu não tinha mais preocupações com ele. Ele estava pronto para enfrentar o mundo, mas ao mesmo tempo sabia que não precisava enfrentar tudo sozinho. Ele tinha a mim, sempre ao seu lado. E enquanto ele seguia sua jornada, o maior aprendizado de todos foi que a verdadeira felicidade vem de dentro. Antônio tinha tudo o que realmente importava: amor próprio, equilíbrio e um coração aberto para as pessoas que ele amava. Ele havia aprendido, finalmente, que o sucesso mais importante de todos é ser feliz sendo quem realmente somos. E eu sabia que, no fundo, ele era uma pessoa completa. Se você acompanhou essa jornada até o fim e se emocionou com as escolhas e transformações, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa. Deixe seu comentário e compartilhe sua reflexão sobre o que mais te tocou nesta história. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos que fazem a diferença na vida das pessoas. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.